Divulgue aqui o seu trabalho. 946 82 96 59 939 67 94 25 945 98 62 95. Sonhe em ter o seu próprio programa de rádio ou podcast? Chegou a sua oportunidade. Nós temos as condições ideais para você tirar sua ideia do papel e compartilhar sua voz com o mundo. Crie conteúdo com qualidade e conte com suporte técnico especializado. Emitimos 24 sobre 24 horas na internet a partir da plataforma Zen Media e estamos também no Facebook, YouTube e TikTok. O que estás à espera? Ligue agora mesmo. 946 82 9659 939 67 9425 945 98 62 95. Rádio Casangalu Angola, comprometida com a inovação. Comprometida com a inovação. Geração de Atalaias, o seu programa devocional matinal, todas as quintas-feiras às 9h30, na Rádio Casangalu Angola. Geração de Atalaias. Saudações fraternais, saudações calorosas, extensiva a todos caros internautas, paz e graça em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse programa devocional matinal, Geração de Atalaias, mais uma vez, nesta quinta-feira, 17 de abril do ano de 2025, fala convosco o vosso amado irmão evangelista Ernesto David. Hoje trago para si um tema extraído no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Acompanhe a leitura. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Eis a palavra do Senhor. Oremos ao Senhor. Graças te rendemos, eterno Deus, Deus misericordioso e zeloso. Perdoa as nossas culpas cometidas de diversas maneiras e o bem que deixamos de fazer, Pai. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração seja agradável para ti, Deus meu, rocha minha. Amém. Saudações mais uma vez, Shalom, a todos os internautas. Hoje trouxemos um tema extraído no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10. O tema da nossa partilha é o peso da adversidade. Aqui nós vimos que Salomão fala para nós: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. A maneira que cada um de nós encara a adversidade, isso determinará o grau do seu ânimo, o grau de como podes lutar e encarar a situação. Aqui queremos dizer que nos momentos mais difíceis da nossa vida, precisamos ter coragem, precisamos ter discernimento e precisamos ter bom ânimo, com certeza de que esta batalha será vencida. Não conseguiremos manter o equilíbrio se entrarmos em desânimo.
precisamos, de certa maneira, amados no Senhor, manter o nosso equilíbrio para que a gente atravesse essa peleja. E não é fácil estar diante a um desânimo quando enfrentamos as adversidades em nossa vida. Nós vimos a luta que passou também o servo de Deus, o apóstolo Paulo, em 2 de Coríntios, no seu capítulo 2, 2 de Coríntios, capítulo 1, no versículo 8, em que Paulo fala da seguinte maneira: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. É claro, amados do Senhor, existem circunstâncias na vida em que somos levados numa prova que dá-nos vontade de desistir, em que não é fácil atravessar a circunstância, o desânimo, a inércia, tudo toma conta de nós e no tempo em que nós nos encontramos. Mas, como filhos de Deus, este tão desânimo terrível, precisamos olhar para a frente, porque vimos aqui Paulo desejou até a morte. Porque quanto maiores são as adversidades do que nós, podemos levar-nos a grande desânimo. Outros até entram em depressão. Maneira como nós encaramos a adversidade refletirá também o nosso estado, o nosso espírito e o nosso ânimo. Precisamos olhar, porque Jesus mesmo falou conosco: no mundo tereis aflições e tende bom ânimo. Uma fase em que o mestre já seria entregue, e ele não falava apenas para aquele povo, falava também para nós. E outra coisa que ele diz: no mundo há um contraste, o mundo e a tua pessoa, ou em mim e o mundo. Porque quando nós encontramos paz em nós, isso é o mais essencial. Porque precisamos enfrentar as calamidades para sabermos das bênçãos vindouras de Deus. Podemos falar do servo em que soube controlar os seus ânimos em tempos pesados de adversidade. Um jovem conhecido na Bíblia, José, por causa do sonho que ele contou, em que Deus mostrou-lhe quem ele seria, viu a lua e o sol prostrando sobre ele, e ele contou aos seus irmãos, e teve o dissabor que aconteceu. Primeiro foi colocado numa cova, num lugar, depois foi vendido, e mesmo assim, como nós não conseguimos perceber os pensamentos de Deus, nem os planos de Deus na nossa vida, esteve também na cadeia, e era um jovem que poderia entrar em estado de depressão sem saber os planos de Deus na sua vida. Mas esse jovem teve bom ânimo, continuou a prosseguir ao alvo. Por isso, como igreja, somos chamados a guardarmos a palavra de Deus, porque Ele nos guiará. Essa palavra em nosso coração faz com que o Senhor continue falando conosco. Porque vimos também Paulo, mesmo quando chegou a Macedônia, ele disse que a carne não teve repouso, antes em tudo foi atribulado, por fora combates, temores por dentro. E também sabemos que Deus é que consola os abatidos, e Deus consolou a Paulo e a Tito. E, amados do Senhor, precisamos entender
Precisamos olhar fora da situação, da circunstância, para nós enxergarmos realmente as dificuldades e o que fazer nesta diferença, para que a ação de Satanás não pode nos levar a um desânimo profundo e a um abismo em nossas vidas. Precisamos, amados do Senhor, nos alegrar, ter bom ânimo, como o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo nos ensinou. Não desanime, quer seja a situação que estejas a passar, quer seja as dificuldades que estejas a passar, Deus é contigo. Entrega o teu caminho no Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Deus é o teu refúgio, é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Que Deus seja digno de abençoar esta mensagem. Oremos ao Senhor. Graças te rendemos, terrível e eterno Deus, grande em misericórdias, Deus Todo-Poderoso. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu plano da salvação, obrigado pelas dificuldades da vida, pois nós percebemos que essas dificuldades são mais uma fase, nós não conhecemos os teus caminhos, nem os teus pensamentos, Deus. Ajuda-nos a cada dia conhecermos o teu caminho e os teus pensamentos, para que não venhamos a nos desanimar com o peso da adversidade. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por ter escutado a nossa oração. Assim pedimos e entregamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom. Obrigado. Geração de Atalaias, o seu programa devocional matinal, todas as quintas-feiras às 9h30, na Rádio Casanguelu, Angola. Geração de Atalaias.